Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre as doenças que são transmitidas por meio do sexo. A AIDS voltou a preocupar, principalmente entre os jovens. E a sífilis, muitas crianças estão nascendo com sífilis, uma doença que poderia ser evitada. Vamos falar de outras doenças que podem acontecer com o sexo desprotegido. E nesses casos das doenças DSTs, você sabe como buscar atendimento na rede pública de saúde? O programa vai explicar onde e como fazer os exames. E a camisinha feminina, vamos falar de prevenção, uma aliada para o sexo seguro. E quem vai conversar com a gente é a médica ginecologista Paula Oshiro, que gentilmente aceitou o nosso convite. Doutora Paula, primeiramente, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Obrigada a você, Jaqueline, pelo convite. Doutora, esse programa a gente quis fazer porque estamos vendo que AIDS, sífilis e até gonorreia estão preocupando novamente as autoridades de saúde por causa do aumento de casos. O que a senhora observa? Por que isso está acontecendo? Sim, Jaqueline, a gente está vendo que existe um aumento não só taxas nacionais, né, falando de Brasil, mas isso está acontecendo mundialmente. Tanto AIDS como sífilis e gonorreia, que são as principais doenças sexualmente transmissíveis, a gente está vendo um aumento de mais de 10, 20% nessa taxa na população, sendo que a maioria dessa população na população jovem. Muito disso, principalmente em relação a essas doenças que eu acabei de falar, o sexo desprotegido. Né? Sem camisinha, doutora? A falta do uso do simples preservativo. Certo. A gente vê a sífilis, o governo federal até anunciou que a taxa é de 6,2 por nascidos vivos, 100 mil nascidos. É uma taxa muito alta, que deveria já estar zerada em 0,2. AIDS entre os jovens dobrou nos últimos anos. E a gonorreia também assustando. Sim. Aqui no Brasil, a gente teve um aumento de 30% na população em geral da sífilis, né? Sífilis congênita, quando a gente fala de transmissão de mãe pro feto, a gente fala de um aumento de quase 20% em fetos nascidos com sífilis já. É um aumento, um número que está preocupando muito a área da saúde, porque são doenças preveníveis e muito fáceis de serem tratadas. No caso da AIDS, a gente viu na década de 80, a gente via pessoas do nosso lado, amigos, que morriam por causa da AIDS. Talvez porque hoje não há essa morte tão em evidência ao nosso lado, as pessoas relaxaram nos cuidados? Sim, o que a gente nota é que na época, quando a gente teve aquele aumento, aquele auge da AIDS, do HIV e as propagandas, como eram as propagandas antigamente? Era botando medo nas pessoas. É pavoroso. É pavoroso, o que ocasionou um certo receio de você entrar em contato com pessoas que já tinham a doença, né? E de ter relações sexuais desprotegidas ou mesmo terem relações sexuais com pessoas que tinham HIV, né? Eram soropositivas. E essa propaganda, esse marketing que foi feito na divulgação da AIDS acabou remetendo medo nas pessoas. Ao contrário de hoje. Hoje a gente sabe que o HIV, nós temos drogas muito potentes, fala-se em vacina de HIV hoje, né? E é muito difícil hoje uma pessoa, um paciente, uma mulher, um idoso, morrer, vir a morrer de doenças pelo HIV. Isso acabou deixando as pessoas um pouquinho mais displicentes, negligentes em relação aos cuidados com essa doença. Como se ela não existisse mais. Como se ela não existisse, como se fosse como tratar uma simples infecção de urinária que não se cura. Né? A gente sabe que o HIV tem que ter um tratamento progressivo e contínuo, mas
que hoje a repercussão clínica, né, você não tem mais aquela deficiência, toda aquela alteração, né, no organismo decorrente do HIV. E os jovens que não viveram, os jovens de hoje, que não viveram o que foi, né, no passado, realmente a gente percebe essa incidência maior, essa desproteção no sexo, né, doutora? Isso, a gente vê hoje que o jovem, ele está se relacionando, iniciando atividade sexual muito mais cedo, tanto homens quanto as meninas, né, e tendo muito mais parceiros durante essa sua vida reprodutiva. Isso levando a transmissão sexual de outras doenças que até culminam para a propagação. Por exemplo, o HIV, ele facilita a propagação de algumas outras doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, a clamídia, que a gente vai falar mais adiante. E esse sexo desprotegido entre essa população jovem está fazendo esse número aumentar drasticamente. E preocupar as autoridades. Doutora, vamos a uma pergunta de um telespectador. Vamos acompanhar. Eu gostaria de saber quais são as DSTs mais comuns. Bem, então a Dayana quer saber, doutora, quais são as doenças DSTs mais comuns? Jaqueline, a gente pode citar, como a gente havia falado, o HIV, né? É uma transmissão tanto sexual como uma transmissão sanguínea por agulhas, né? Instrumentos de corte, que você pode acabar sendo contaminado. Já a sífilis é uma bactéria. É uma bactéria. É uma bactéria, tá? Ela também é basicamente transmitida pela via sexual, tá? O contato de pele com pele, mucosa com mucosa, você tendo aquela bactéria na sua pele em contato com uma outra superfície, vai ser transmitido, ou seja, você não você pode, por exemplo, se você teve uma atividade sexual e tem aquela mão contaminada durante o ato sexual por bactérias, se você levar a boca, se você coçar os olhos, você vai acabar se contaminando também dessa forma, né? E ela tem 3 estágios? Sim, a sífilis a gente chama de sífilis primária, secundária e terciária, né? De acordo com o tempo de evolução que a gente caracteriza com lesões diferentes em cada estágio, né? A sífilis primária, ela é muito difícil de ser diagnosticada, porque muitas vezes ela acontece como uma simples ferida, uma úlcera, né, avermelhada, sem dor, como se fosse uma feridinha, tanto na região genital, podendo acometer até região oral, por conta do sexo oral, e muitas vezes desapercebido, porque ela não tem dor, ela não causa nenhum sintoma. Não percebe nada. Não percebe. Já a sífilis secundária pode ocorrer depois de 3, 4, até mais algumas semanas após o aparecimento dessa lesão, dessa primeira lesão ulcerada indolor. Existe uma disseminação da bactéria, ela fica um pouquinho latente, que a gente fala, ela vai se replicando no nosso corpo e acometendo até lesões nas palmas das mãos, nas mãos e nos pés. Aquelas lesões como se fosse uma alergia, né? Uma alergia sem coceira. Lesões bem avermelhadas nas mãos e nos pés, podendo dar aquele sintoma febril, como se você tivesse pego uma gripe, né? E posteriormente, depois de alguns anos, podendo levar essa evolução de 5 até 10 anos, essa bactéria acometendo outros órgãos vitais, como coração, parte neurológica, sistema nervoso central, parte óssea, podendo levar até óbito. Nesse segundo estágio, essas manchas, elas desaparecem sozinhas? Desaparecem sozinhas, por isso que muitos dos pacientes não procuram atendimento médico, ajuda médica, porque são lesões, tanto a primeira lesão como a fase secundária da doença, são autolimitadas, ou seja, elas somem sem tratamento. Então, a pessoa acha que está curada.
E com relação às complicações da sífilis, pode levar a cegueira, quais Sim. outras? Principalmente a gente fica muito preocupada nas gestantes. Hoje a gente sabe que existe um aumento, mais ou menos uma taxa de mais ou menos 20% de aumento nas gestantes com sífilis. Porque se descobre porque é um exame obrigatório no Sim, pré-natal? é um exame de rastreamento. Existem exames obrigatórios durante o pré-natal que são feitos assim que a mulher descobre que está grávida, e a sífilis é um deles. Por quê? Porque, sendo tratado inicialmente, a chance dessa bactéria passar para o feto é muito pequena, entendeu? Então, esses exames são feitos seriados durante todo o pré-natal. O que a gente vê também, muita recidiva, mulheres que já tiveram sífilis anteriormente, estão voltando a se reinfectar com a sífilis. O importante que a gente fala dessa prevenção, desse diagnóstico precoce, porque quando a sífilis acaba cometendo o feto, ele pode trazer uma alteração no desenvolvimento do feto muito importante. Aumento da taxa de aborto durante a gestação, parto prematuro, tá? Até óbito fetal dentro do útero. A criança morrer. Sim, quando acontece da criança evoluir normal durante a gestação, mas ao nascimento ter a sífilis, deve ser feito um acompanhamento durante esse pelo menos o primeiro ano de vida dessa criança, porque ela pode desenvolver alterações auditivas, surdez, alterações visuais, até alterações neurológicas. Uma doença que poderia ser evitada, né, doutora? Totalmente evitável. Se tivesse tido o sexo protegido que a gente fala, sexo com o uso protegido, do preservativo. Né? E tratamento adequado, acompanhamento adequado da doença. Voltando a falar do HIV, da AIDS, quais são os sintomas? Às vezes não tem sintoma. Existem vários estágios do HIV, né? Isso vai depender muito da carga viral da doença. Mas a gente sabe que a AIDS, ela deprime o nosso sistema imunológico. Então, você não vai necessariamente, assim, enfraquece o nosso sistema de defesa. Então, uma gripe, um resfriado que em mim não daria nenhuma repercussão, que simplesmente daqui 2, 3 dias ela vai embora sozinha, numa pessoa soropositiva já tem outras repercussões muito mais sérias, levando uma pneumonia, necessitando de uma internação, uma depressão respiratória. Então, doenças que numa pessoa saudável não teria um comprometimento agravante, nas pacientes soropositivas, a gente tem uma complicação muito maior. Dessas pequenas doenças, uma infecção de urina pode levar até um óbito numa paciente imunodeprimida. Quer dizer, uma pessoa que fez sexo desprotegido, se contaminou e não sabe, e vai ao médico com essas queixas, vocês já suspeitam. Infecções de repetição, aquela infecção que nunca melhora, emagrecimento, falta de apetite, palidez, náusea, não consegue realizar atividades diárias, febre baixa, são algumas coisas que a gente pode pensar, né, em relação a essa doença. Com relação à gonorreia também, que vem preocupando as autoridades, parece que está cada vez mais resistente aos antibióticos e a incidência é preocupante. Sim, Jaqueline, a gente vê também que é uma outra doença que a gente está com um aumento grande, né, tanto de homens como de mulheres, acometendo a população jovem também. E a gente volta naquela mesma história, sexo desprotegido, né? O número alto de parceiros, né, nessa população. E o principal, a gonorreia, muitas vezes na mulher, ela é assintomática, ou seja, a mulher não sente que tem alguma alteração. Quais são os sintomas? O que a mulher pode sentir, o homem pode sentir? No homem, às vezes, é um pouquinho mais fácil da gente observar. Por quê? Vem no pênis, no canal por onde sai o sêmen, por onde sai a urina, na uretra, vem aquele líquido leitoso, como se fosse um corrimento peniano,
né? E esse corrimento pode dar ardor a urinar, dói bastante para urinar, dói para ter relação. Então, às vezes, a queixa vem do parceiro, né? Na mulher, às vezes, ela não vai sentir muita coisa. Ela pode ter dor na hora de ter relação, pode ter sangramentos irregulares, pode ter dor, tanto na hora da relação como para urinar, que eu já havia falado, mas às vezes ela só tem uma inflamação no colo que é detectado através do exame físico no ginecologista. No ginecologista. Por isso é importante essa rotina, essa prevenção anual com o Papai Nicolau, a visita anualmente, periodicamente no médico, para a gente avaliar essa mulher, né? Sim. E com relação às outras doenças, quais são? A gente pode citar clamídia, tá? A clamídia também é uma doença sexualmente transmissível, que ela está muito ligada à gonorreia, porque são duas doenças que podem levar à infertilidade. Tá? A pessoa Tanto não poder ter na filhos, mulher não como conseguir. no homem. Por quê? São duas bactérias que acabam subindo o sistema reprodutivo. Na mulher, pode afetar tanto a parte uterina como as tubas uterinas, fazendo com que haja uma dificuldade, haja uma inflamação nessa região uterina e obstrui as trompas, fecham as trompas, ocasionando a infertilidade na mulher. No homem, essas bactérias podem dar prostatite e inflamação do epidídimo, que alteram essa produção de espermatozoide. Então, são doenças que, às vezes, o paciente chega por queixa de infertilidade e a gente vai fazer toda uma investigação e ver que a paciente já teve contato com uma dessas duas bactérias. Eu ouvi dizer que a clamídia é a doença sexualmente transmissível com mais incidência no mundo. Sim, ela tem uma grande incidência e a gente cai no mesmo caso da gonorreia. Às vezes a gente não tem tanto sintoma, tanto no homem como na mulher. Por isso, essa transmissão sexual muito fácil por conta do uso não uso do preservativo. E qual outra doença que pode ser adquirida com o sexo A gente desprotegido? pode falar também muito do HPV. HPV, se a gente tem um grande índice, está relacionado com câncer de colo de útero, né? 99,9% das causas do câncer de colo de útero na mulher, que é o quarto câncer mais presente na mulher, tá? Que mata muito ainda, infelizmente, mas está relacionado com o desenvolvimento dessa doença e está relacionado com aquelas verrugas genitais que a gente antigamente chamava de crista de galo, né? E condiloma acuminado, né? O HPV é um vírus, tá? Que é transmitido via sexual. Pode ser pego de contato com mucosa e nem sempre nessa fase o uso do preservativo consegue proteger 100%. Por quê? O vírus pode estar alocado em locais que o preservativo não alcança. Por exemplo, o preservativo masculino. Na região do saco escrotal, ele não protege e às vezes o vírus está incubado aqui naquela região. É só encostar na região vaginal que está transmitindo. Então, infelizmente, o preservativo aí ajuda, mas não é 100% prevenível, tá? O que a gente tem hoje, que a gente tem uma eficácia muito grande na prevenção contra o HPV, a vacina, tá? A vacina hoje, o Ministério da Saúde lançou, né, colocou isso no calendário vacinal da menina e está introduzindo agora no calendário vacinal do menino, tá? E é a forma mais eficaz de prevenção contra o vírus do HPV. Correto. Doutora, mais alguma outra que a senhora acha importante a gente citar? Porque são várias. A gente pode falar também, existem várias, né? Hepatite B e C. Hepatite B e C em relação, que são vírus, transmissão bissexual, também transmissão a hepatite B através de agulhas, né? Manicure, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nesse manuseio. A tricomoníase, né? A gente pode falar de cranco mole também, candidíase, que a gente não fala tanto de doença sexualmente transmissível, mas pode
acontecer, né? O vírus da herpes, são várias doenças que a gente consegue prevenir com o uso do preservativo, viu, Jaqueline? Correto. Doutora Paula, nós vamos mostrar agora como o Serviço Público, a Rede Municipal de Saúde de Rio Preto, atende às DSTs. Vamos saber como e onde funciona esse serviço para a população. Todo indivíduo que suspeite que tem uma doença sexualmente transmissível e precisa de um atendimento, ele pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência ou procurar um serviço especializado, que é o ambulatório de doenças crônicas transmissíveis, que fica na Rua do Rosário, 1903, no bairro Vila Esplanada. Ele também pode procurar aqui no mesmo bairro, que fica ao lado dos ambulatórios, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento para realizar os exames de sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV. Ele pode vir espontaneamente ou encaminhado da unidade básica de saúde a qual foi atendido. Bem, então a gente viu aí o serviço onde e como buscar atendimento sobre as doenças sexualmente transmissíveis aqui em Rio Preto. Nós vamos acompanhar agora um vídeo do Ministério da Saúde do Governo Federal sobre a camisinha feminina. Bem, doutora Paula, a gente viu a camisinha feminina, uma campanha do governo federal para estimular. A senhora acha que as mulheres estão preparadas, estão aderindo à camisinha feminina ou não? Isso ainda é um tabu, precisa muita conversa? Ainda é um tabu, Jaqueline, porque a gente vê que a mulher ainda não se acostumou com o manuseio do preservativo feminino, ainda falta bastante incentivo. Acho que por parte nossa também, dos ginecologistas, dos médicos, de estarem incentivando e explicando melhor como funciona esse preservativo, né? Tá demonstrando mais e para aumentar essa aderência, né, da mulher para o uso desse preservativo de tão suma importância. Porque o preservativo masculino depende muito da atitude do homem, né, que encontra muita resistência. E eu acho que tem dois pontos muito importantes nessa questão para se contaminar, né, com uma doença através do sexo. Primeiro, uma única vez basta, né? Você pode se contaminar num único ato sexual, não precisa ser vários parceiros nem nada disso, só aumenta a possibilidade, mas é uma vez só, você pode se contaminar, né? E a mulher se cuidar mais, amar mais o próprio corpo e decidir o que ela quer também, né? A gente sempre bate e frisa, né, esse ponto que a mulher tem que ter uma atitude, né, ser proativa nessa situação, não esperar só do homem pegar o preservativo, trazer o preservativo. A mulher pode muito bem carregar um preservativo masculino na bolsa, na carteira, feminino, masculino, que seja, né? E esse acompanhamento médico que é de suma importância, né? Pelo menos uma vez, você ir fazer sua rotina ginecológica, fazer um Papanicolau, a gente sabe que muitas dessas doenças a gente não sente nada, não tem sintoma nenhum, mesmo aquelas mulheres que já têm um relacionamento longo, acham que não precisam usar preservativo, não têm esse cuidado, precisam sim ter esse cuidado com o seu corpo para estar ajudando você e o seu parceiro, né? A gente tem que lembrar que são doenças de dois, né? Seja você homem, seja você mulher, namorando com homem, namorando com mulher, tem que ter esse cuidado sempre. Você tocou num ponto muito importante. Muitas vezes as mulheres, por achar que está num relacionamento seguro há muito tempo, um parceiro só, não há necessidade dessa proteção do preservativo, né? Sim, a gente sempre frisa que
A doença sexualmente transmissível está aí, à solta, né? E você precisa dessa proteção. Não é uma proteção meramente contra a gravidez, né? Contra a gravidez existem outros métodos, mas para barreiras, contra essas doenças que a gente acabou de citar no programa, o que a gente tem à mão é o preservativo, tanto feminino como masculino. Quer dizer, é um bloqueio físico, né? E depende de uma atitude da própria pessoa. Sim, sim, a gente tem que sempre incentivar esse uso, né? Desde a menina que está iniciando atividade sexual, até mesmo daquela mulher que já está num relacionamento um pouco mais longo, casada. É difícil, mas que pelo menos o casal faça seus exames preventivos de rotina, então. Já que não quer fazer o uso do preservativo, que a gente sabe que é algo que a gente encontra no dia a dia, a partir do momento que você está num relacionamento estável, o pessoal esquece do uso do preservativo, mas fazer esses exames preventivos, fazer sorologias de HIV, hepatite, sífilis, existe teste rápido de HIV, existe teste rápido de sífilis que em poucos segundos você sabe se você tem uma doença ou não, que é feito, como a gente viu, gratuitamente pela rede pública. É importante também esse ponto que você colocou, né? Acho que de encarar, é um assunto desconfortável, ninguém quer falar, conversar, enxergar, né? Olhar para ele. Mas já que está num relacionamento seguro, fazer os exames, os dois, os parceiros, vamos jogar com a verdade, né? Sim, a gente não tem nada a esconder, né? Você está num relacionamento estável, que você gosta um do outro, tem que ter esse papo também. Certo. E no caso dos jovens, que já são mais afoitos, né? É proteção sempre, né, doutora? Sempre, proteção sempre. Não pense que em poucos segundos você pode ter essa contaminação, com certeza. E algumas doenças têm medicação, têm tratamento, mas não é fácil ter a doença. Sim, o problema também é esse diagnóstico. Às vezes o diagnóstico tardio pode nos dar complicações futuras, né? São doenças às vezes fáceis de tratar, mas por conta dessa busca tardia, né, pela pesquisa da doença, acaba se perdendo aí no meio do caminho. E nesse meio tempo pode estar contaminando outras pessoas também. E aí vira um ciclo vicioso. Perfeito. Doutora, não tem como eu pedir uma consideração final para a senhora, deixar de pedir, porque é um assunto tão importante que eu julguei, assim, primordial conversar no Saúde em Foco, de conscientização. Então, uma consideração final. Eu queria falar principalmente para a população jovem, os meninos e as meninas que estão pensando em iniciar atividade sexual ou já iniciaram. O uso do preservativo é muito importante, pessoal. Não esqueçam de visitar o seu médico, seu ginecologista, conversem em casa. A internet é muito importante, sim, para a informação, mas não é tudo. Ela não é 100% segura. A gente tem que saber muito bem as informações que são úteis e não na internet, tá? O uso da vacina contra o HPV é muito importante. O Ministério da Saúde tem isso na rede pública. Então, mães, pais, façam uso dessa vacina, tá? É muito importante contra a prevenção, para a prevenção do HPV, tá? E o uso do preservativo e consultas regulares com o médico devem ser feitas sempre. Obrigada, doutora Paula, por sua participação no Saúde em Foco. Obrigada, Jaqueline. E hoje no Saúde em Foco a gente falou sobre as DSTs. E lembrando que qualquer um pode pegar uma doença através do sexo. E as chances, o risco aumenta com o sexo desprotegido sem o preservativo. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Se você quiser assistir este programa novamente, acesse em nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. Você pode se inscrever e sempre quando tiver um programa novo, um Saúde em Foco, tem vários temas lá, você pode acompanhar. Espero que você tenha gostado e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!